Ótimo. Então agora todos foram avisados. Então já podemos recomeçar. E agora aqui pelo Instagram. Que bom que temos vários meios, né? Que bom que temos várias opções para não perder o nosso tempo nem a oportunidade, não é isso? Bom, pessoal, novamente, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje o tema da nossa formação ao vivo é o que é educação. E para tratar esse tema, eu já havia dito nas demais tentativas de transmissão, que é importante ao iniciarmos algum ensino, iniciarmos algum estudo, estabelecer algumas premissas, ou ter conosco algumas premissas. Por quê? Porque essas premissas vão nos ajudar a concluir as coisas, chegar às conclusões. Como eu havia dito lá no canal hoje do Telegram, nós hoje carecemos de premissas. Nós buscamos mais as conclusões, nós queremos as conclusões já prontas, né? Então, gosto muito nas formações de dar as premissas a vocês já de antemão, antes de aprofundarmos, antes de avançarmos em algum estudo. Então, se hoje nós vamos tratar sobre educação, o que é educação, então é importante termos justamente as premissas sobre esse assunto. Então eu separei aqui duas premissas para vocês, né? A primeira, toda pedagogia ela está fundamentada em uma filosofia e em uma antropologia. Ou seja, quanto à filosofia, nós precisamos saber o que essa pedagogia busca. Qual que é a finalidade dessa pedagogia? O que direciona as suas atividades, as suas práticas? E no aspecto antropológico, como essa pedagogia vê o ser humano, vê o estudante, vê o professor? Isso é fundamental, porque sem uma pedagogia, sem uma filosofia e sem uma antropologia, a pedagogia ela flutua no nada, ou seja, ela está à deriva, ela está no mar à deriva, sem uma bússola, sem um norte, sem um horizonte. Então, lembrem-se vocês, pedagogos, professores, ou pais mesmo, quais as finalidades da educação? Quais as finalidades da pedagogia? Você que fez o curso de pedagogia, por exemplo, qual que é a finalidade do seu curso? Qual que é a finalidade da pedagogia em si mesma? E como que essa pedagogia vê o homem? Como que você, pai, vê o seu filho? Como que você, professor, vê o seu estudante? Como você, pessoa, né? Você que quer desenvolver uma vida intelectual, como é que você se vê? Como é que você se vê como católico? Qual que é a natureza, como está a natureza do homem? Essas perguntas são fundamentais em um processo educacional, em um processo pedagógico. Então elas não podem ser negligenciadas, omitidas. E isso é uma premissa importantíssima de se estabelecer já desde agora, porque ao avançar aqui nos tópicos, no tema de hoje, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Porque justamente eu vou passar aqui algumas concepções filosóficas e, de certa forma, antropológicas também, da educação de hoje, para depois chegarmos na definição de educação, ou seja, falar um pouco daquilo que não é educação, para depois falarmos sobre o que é educação. Muito bem, então a primeira premissa, toda pedagogia está fundamentada em uma filosofia e uma antropologia. Ponto. Depois, a segunda premissa, né, que é muito parecida, né? O conceito, a definição de educação também está fundamentada em uma filosofia e uma antropologia. Então, justamente porque o conceito de educação e a pedagogia, elas vão andar juntas. Então, as duas estão sobre
uma filosofia e uma antropologia, ou seja, o estudo das questões maiores e depois o estudo das questões humanas sobre o homem, né? Então, dadas essas premissas, então lembre-se bem dessas premissas, vamos a algumas concepções. Começamos por concepções que não são católicas, né? Ou seja, o que não é educação, né? Então vejam, uma concepção naturalista ou materialista. Vamos começar por uma concepção naturalista. Como que o naturalismo vê a educação? Ou como que o naturalismo vê a realidade das coisas, né? O naturalismo, ele despreza a realidade sobrenatural. Ele despreza aquilo que passa da naturalidade, ou seja, do mundo natural. Por isso mesmo, daí vem o nome de naturalismo, né? Mas essa concepção filosófica naturalista, ela pressupõe que não existe nada além da natureza, nada além do mundo material. É, de certa forma, também uma concepção materialista, porque só enxerga a matéria. A matéria é o fundamento de tudo, é onde tudo começa e onde tudo termina. Então, qual que é o desdobramento de uma concepção educacional naturalista? O primeiro que nós já podemos ter de cara é o desprezo pela religião. O desprezo por uma concepção religiosa ou por uma pedagogia espiritual religiosa, ou seja, a religião é um mero instrumento social, é uma mera atividade de cunho social, ela não tem importância dentro do processo educacional. Então, você que é pai, perceba qual que é a importância que o colégio do seu filho dá à religião. Qual que é a importância que você, como estudante, dá à religião? No seu processo estudantil, na sua vida intelectual, o que significa religião para você? Ou você transcende os fenômenos naturais? Isso é importante ser averiguado. Sobretudo, você que é pai, você que é professor, como que o colégio que você trabalha, ou que o seu filho estuda, como que esses colégios veem a religião, né? E não é só o desprezo pela religião no processo educacional, mas o desprezo também pelos meios que a religião oferece no processo educacional. Então, veja, como que se dá a oração, como que se dá o sacramento, como que se dão os sacramentos. Veja, como que se pede o auxílio da graça em colégios católicos, por exemplo. Se seu filho estuda em um colégio católico, como que isso funciona dentro desse colégio católico, né? Porque, veja, dado um colégio católico, estritamente falando, não quer dizer que ele use uma abordagem, uma concepção filosófica totalmente católica ou estritamente católica, uma antropologia que se adequa ao catolicismo. Não, é necessário averiguar isso. É necessário saber, conhecer melhor o projeto pedagógico, é necessário conhecer as linhas filosóficas daquele colégio, ainda que ele se diga católico. Entendido? Então vejam, como que são vividos os sacramentos dentro do colégio. Então não é só o desprezo total da religião, mas ainda que exista traços religiosos, é importante saber como que essa religião é vivida no colégio. Porque dependendo da abordagem, pessoal, se isso não é institucionalizado, se a religião não é institucionalizada, se as atividades religiosas não são institucionalizadas, as práticas podem ser negligenciadas, podem ser omitidas, né? Então, ainda que um colégio se diga católico, na prática ele não aborda o catolicismo, ele não pratica o catolicismo. Então, o conceito de educação que veremos já já vai, de certa forma, exigir
o percurso dentro da religião. Não tem como. E nós que queremos atualizar, concretizar uma educação católica, nós necessitamos da religião. Cristo é o centro. A educação católica ela é cristocêntrica, né? Então, percebam também, dentro de uma concepção naturalista, materialista, a distorção que é feita da natureza humana. Veja, se uma concepção naturalista só vai até onde a natureza vai, a natureza material vai, então a noção espiritual do homem também cai por água abaixo, né? Ou seja, a noção de pecado original vai embora. Já não existe mais uma concepção de pecado original. E aí é onde entra a questão positivista, ou seja, uma ideia positivista da educação de que o homem nasce perfeito e de que é a sociedade que o corrompe, é o meio que o corrompe, mas ele é um ser perfeito. Então, deixe ele fazer tudo o que ele quiser fazer. Deixe a criança fazer tudo o que ela quiser fazer. Não diga não à criança. Diga apenas sim, ou então diga de uma outra forma. A criança não pode ouvir um não. Como assim? Como assim? A estrutura da realidade impõe o sim e o não. A liberdade humana impõe um sim e um não, dadas as circunstâncias, dadas as finalidades, dados os objetos. Partir de uma premissa falsa de que o homem nasce com uma natureza perfeitíssima é negar o pecado original. Porque a partir do pecado original nós sabemos que o homem está ferido e que ele precisa de redenção, ele precisa de correção, ele precisa viver uma liberdade verdadeira, ele precisa viver uma liberdade católica, ele precisa escolher o bem. E na escolha do bem, ora ele vai dizer sim, ora ele vai dizer não. Então, pais, é importante dizer sim, dizer não, dada a circunstância. Cuidado com uma educação naturalista, positivista, que impõe, onde impera, em que impera o sim, né? Impera a negação do não. Eu não posso dizer não, isso não condiz com uma educação católica. Tá? Então, isso não é educação. Uma educação que despreza a natureza humana, que negligencia uma natureza humana decaída, não é uma educação católica. Certo? E dentro desse naturalismo, desse materialismo também, o aspecto ético, moral, ele também vai embora. O que é certo? O que é certo? Depende. Depende daquilo que o estudante quer, depende daquilo que a sociedade quer. Não, também isso não é educação. Nós precisamos estabelecer ou ter em mente quais são os nossos pilares éticos. Então, você que é pai e tem seu filho matriculado em algum colégio, vá em busca desses pilares éticos do colégio. Vejam se esses pilares éticos eles se adequam ao catolicismo. Ou, novamente, indo lá nas nossas premissas, né? Quais são as concepções filosóficas e antropológicas que o projeto pedagógico daquele colégio segue, né? Ou se utilizou. Busque saber essas coisas, né? Já deixo como propósito, ia falar isso no final, mas já falo agora pela oportunidade, né? Busque saber isso concretamente. Entendido? Então, essa é uma concepção, por exemplo, naturalista e materialista. Aí nós temos outra concepção que também é materialista, né? E o materialismo, o naturalismo, ele vai dar origem a outras várias concepções não católicas. Outra concepção que eu trago para vocês aqui é justamente uma concepção socialista, né? Onde o foco está no coletivo e não no indivíduo. O foco está
no todo, ali no coletivo, mas não no indivíduo. Isso não é educação também. Porque o coletivo, pessoal, é uma abstração. O coletivo é uma abstração. Certo? Nós vemos o coletivo, mas o coletivo em si ele é uma abstração. O que existe é o indivíduo. Então nós precisamos olhar para os indivíduos. É como falarmos que o problema da humanidade é uma instituição X ou Y. Mas a instituição é formada por quem? Por indivíduos. Então, na hora que você está lá educando alguém, você está educando indivíduos. Na hora que você, pai, está fazendo homeschooling, você está fazendo, ainda que você tenha mais de um filho, você está educando cada indivíduo, cada filho, e não um coletivo de filhos, né? Quando você está estudando, você está ali educando você, o indivíduo. Isso é importante, porque dado o indivíduo, dadas as particularidades, dado o indivíduo, dadas as suas circunstâncias. E isso não pode ser negligenciado dentro de um processo educacional. Um processo educacional ou uma educação que só olha para o coletivo e só avalia as circunstâncias daquele coletivo não é uma educação católica. É como se o padre, analogicamente falando, tá, pessoal? É como se um padre olhasse para a paróquia e fosse pastor da paróquia enquanto um coletivo. Não. Ele é pastor daquela paróquia, mas porque antes ele é pastor de cada alma. De cada alma. Cada alma deve buscar os sacramentos. Cada alma vai se confessar, vai comungar. Cada alma. Então, na educação não é diferente. Cada alma é importante. Então, numa concepção socialista, uma concepção socialista vai olhar para o coletivo. Então, mais uma vez, você busque saber qual é a concepção utilizada lá no colégio dos seus filhos. Ou, se você faz homeschooling ou after school, veja se você não está, sem querer, adotando também uma concepção que não é católica. Por isso mesmo, nós precisamos estudar mais esse assunto. Por isso mesmo, nós precisamos nos aprofundar nisso. Porque, quando eu digo aqui de concepções não católicas, não quer dizer que alguém está fazendo isso deliberadamente, né? Não, mas porque aprendeu assim. Passou a vida inteira assim, passou a faculdade inteira aprendendo, absorvendo essas concepções e no dia a dia vai praticá-las, né? Então, tome cuidado, você também, mesmo sem querer, estudemos, né? Outro aspecto de uma concepção socialista é justamente subordinar o homem à sociedade. Ou seja, a vida individual ela é um reflexo ou imita a vida em sociedade. Isso também não é uma educação católica. Como que, veja, o indivíduo ele imita ou a sua vida individual é reflexo da sociedade? Não pode, né? É o contrário, pessoal. A sociedade é formada de indivíduos, né? E não o indivíduo que é formado pela sociedade, o indivíduo é formado pela sociedade. É o contrário. A sociedade só existe porque existem os indivíduos. Então a ordem correta das coisas é a sociedade ela vai ser um reflexo de cada indivíduo. Então, por isso que é muito perigoso nós falarmos assim, porque precisamos de uma sociedade mais virtuosa, precisamos de uma sociedade menos corrupta. Claro, nós precisamos sim. Só que onde começa a solução disso? Tornando cada indivíduo virtuoso, cada indivíduo menos corrupto. Então, novamente, numa educação católica, né, não há espaço para uma visão em que o indivíduo se subordina à sociedade. Entendido? E numa sociedade, numa educação, numa concepção socialista, é justamente isso que acontece. Ou seja, todo o processo educacional ele exige do aluno justamente essa subordinação
aos valores sociais, aos valores daquele governo às vezes. Então, os valores perenes, os princípios clássicos, os princípios católicos que estão no tempo, mas transcendem o tempo, se perdem, né? Por quê? Porque os valores usados nessas concepções socialistas são concepções passageiras de uma sociedade, de um tempo apenas. Então, numa educação socialista, numa concepção socialista, o indivíduo ele perde espaço e o coletivo ganha espaço. E, na verdade, não só questão de espaço, mas questão de autoridade, questão de supremacia, questão de primazia, ou seja, o coletivo ele tem a primazia e ele subordina o indivíduo. Isso não é uma educação católica, né? Há questões morais dentro de uma concepção socialista também. A moralidade é a moralidade social, ou seja, o que é moral dentro de uma concepção socialista? Moral é aquilo que a sociedade determina que é moral. O certo e o errado, quem que determina o certo e o errado? A sociedade. Isso também não é um princípio católico, né? O certo e o errado já estão aí. E nós precisamos descobrir, nós precisamos, por meio da nossa inteligência e da luz divina, conhecer o bem e o mal, né? Então, se seu filho, infelizmente, estuda em um colégio cuja concepção educacional é socialista, e isso existe, tá? Haja vista essas concepções socioconstrutivistas, né, materialistas, de certa forma, existe ou existem traços socialistas ali. Há que se averiguar o projeto pedagógico. Vou repetir isso aqui várias vezes, né? Ao longo aqui da nossa live, da nossa formação. Averigue o projeto pedagógico do colégio do seu filho. E se você faz homeschooling, averigue os seus princípios, certo? Ou avalie, critique as fontes de estudo. O que você tem estudado, né? Então, numa concepção também socialista, outro traço é de fazer da escola a miniatura da sociedade, ou seja, a escola ela toma uma importância maior do que a família. A escola é mais importante do que a família. Ou, às vezes, nem é dito dessa forma, né? Ou seja, a escola, às vezes, não vai falar assim, a escola é mais importante que a família. Não. O que vai haver é a perda da importância da própria família, ou seja, a família ela não vai estar inserida nas decisões, ela não vai saber de pronto, né, por iniciativa do colégio, tais concepções, né? Faça uma enquete rápida aí, quem tiver às vezes um filho matriculado, qual colégio que chama os pais para saber, sabe quais são as nossas concepções filosóficas e antropológicas? São essas aqui. Qual colégio faz isso, pessoal? Quais colégios fazem isso? É difícil. São raros os colégios que fazem, né? Os colégios católicos que estão surgindo agora, né? Graças a Deus, em sua grande maioria, penso eu que tratam dessa forma, né? Nós temos o exemplo do Sussum Corda, que trata dessa forma. Chama os pais e falam justamente quais são as suas concepções filosóficas e antropológicas. Não tem medo de falar. Então é importante que você busque saber como que seu filho está estudando, quais concepções são, tá? Então, esse ponto da negligência da família é muito importante reconhecer, perceber, você que é pai. Você se reconhece afastado da educação do seu filho pelo colégio? Ou seja, o colégio ele te chama não para falar apenas das atividades que seu filho está fazendo, ou dos momentos
culturais, não é isso. Eu estou falando da participação familiar nos conceitos, nos princípios, nas concepções que fundamentam o processo educacional ali no colégio. É disso que falo, né? Então, se você é pai, busque saber, busque se inteirar e queira fazer parte disso. Nós, como católicos, não podemos ter outra concepção filosófica e antropológica que não seja aquela que se adeque a uma visão católica, né? Muito bem. Muito bem. Outro aspecto é justamente de uma visão socialista da educação, é do aprender fazendo, né? É justamente aquela ideia de aprender com as próprias experiências, que alguns podem conhecer esse processo como socioconstrutivista, o construtivista, sócio-interacionista, né? Tem vários sócio alguma coisa, né? Mas é aquela ideia de que a criança ou de que o estudante ele aprende fazendo e aprende com as próprias experiências. Ou seja, a teoria, o aprendizado teórico, ele é negligenciado, ou seja, ele não é estimulado. A criança aprende com a própria experiência, ou seja, deixa ela que ela vai aprender. Então, isso é uma concepção que também não é católica, tá? Isso não é uma educação católica. Então, perceba, se no projeto pedagógico lá do seu filho se tem menção a socioconstrutivismo, socio-interacionismo, construtivismo, procure saber mais sobre essas coisas. Procure saber como que funciona como que funcionam as atividades lá dos seus filhos. E uma outra questão, dentro de uma concepção socialista, é a ideia de trabalhar situações problemáticas, né? Ou seja, a educação, o processo educacional, as atividades educacionais, elas se dão por meio de situações problemáticas sociais, ou seja, se problematiza qualquer assunto e dá ao aluno a chance de chegar a conclusões ou a soluções de problemas sociais. Ou seja, alguém que não tem experiência de vida, alguém que não tem premissas, alguém que desconhece a política, desconhece a economia, desconhece a vida das pessoas, desconhece cultura, que não tem cultura, que não quase não viveu, vai de repente começar a ser estimulado a dar soluções sociais para problemas complexos, né? Isso, pessoal, é perda de tempo, ou seja, é estimular a criança a fazer algo que não está no momento dela de fazer. Ela precisa, na verdade, um processo de desenvolvimento de várias premissas, para que lá na frente, lá nos estudos superiores, ela comece a dar opinião sobre as coisas. Veja, nós vivemos num momento onde todo mundo dá opinião de tudo, sem premissas. Nós queremos dar opinião de tudo, mas sem ter premissa, sem saber um pouquinho do assunto, né? Então isso é um perigo. Então a educação, uma educação moderna não católica, acaba fazendo isso, né? Acaba estimulando nos estudantes um processo de opinião que não é tempestivo, não está no momento para isso, né? Muito bem. E por último, numa concepção socialista, eu elenco aqui a questão da relativização da autoridade. Ou seja, a autoridade dada aos pais, ela é relativizada, a autoridade dada ao professor, ela é relativizada, e a autoridade é toda do indivíduo no seu processo de aprendizado, ou seja, ele tem a autoridade de falar o que ele vai aprender, né? Ou o que ele quer aprender. Então, veja, é uma mistura muito infeliz, né? Porque, ao mesmo tempo que se preza numa concepção socialista a ideia do coletivo,
ao mesmo tempo, dá ao indivíduo uma liberdade, uma falsa liberdade de aprender com as suas próprias experiências, sem um processo teórico, sem um mentor, sem um tutor, sem um professor que esteja ali conduzindo num processo que vai das premissas às conclusões. Isso também não é uma educação católica. E, por fim, uma outra concepção que tem muitos desdobramentos no Brasil, todos esses que eu estou falando aqui, naturalismo, socialismo, e agora esse que chama pragmatismo, todos eles são materialistas e têm desdobramento no Brasil, né? No sistema educacional de forma geral. Nesse pragmatismo, nós temos o aspecto que é o quê? O indivíduo ele é visto como um ativo econômico, né? Ou seja, educa-se para que o indivíduo movimente a economia, ou movimente a indústria, ou para que esse indivíduo seja uma peça que mantenha a democracia viva. E qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema disso? É que o indivíduo já não é mais visto como indivíduo, mais uma vez. Ou seja, eu olho para a democracia como uma coisa abstrata. Eu olho para a indústria e para a economia como uma coisa abstrata. Mas eu olho para tudo, menos para a alma humana. Eu olho para tudo, menos para a pessoa. Então, e isso nós sofremos muito, né? Desde muito cedo, essa concepção educacional de que nós estudamos para ser alguém na vida no sentido profissional e não no sentido pessoal, de uma formação humana, de um filho de Deus, de um católico, não nesse sentido. Vejam, o desdobramento profissional, pessoal, como eu estou dizendo, é um desdobramento de uma formação como católico, como pessoa humana. Ao falar que uma educação não deve dar a primazia à profissão, não quer dizer que eu estou negligenciando a profissão. Quer dizer que eu estou colocando a profissão no seu devido lugar. Certo? Então, essa concepção pragmática, ou seja, do resultado, de dar à educação um aspecto da busca pelo resultado. E o resultado seria o quê? A manutenção do desenvolvimento humano no contexto econômico e democrático, né? Ou seja, eu educo para que a democracia não morra. Eu educo para que a economia continue se movimentando. E a pessoa humana nesse processo é só uma peça, né? Então, é também uma concepção que menospreza o aprendizado teórico, né? Assim como o socialista, ele menospreza o aprendizado teórico e a memorização. Então, vejam, eu lembro que eu estudei e tinha tabuada na minha época, né? Tinha tabuada. Tinha que ficar lá fazendo a tabuada, né? Muitos aqui provavelmente vão reconhecer isso, ou vão se lembrar disso. Mas hoje não, hoje a memorização, a palavra memorização, ela foi ressignificada e foi dado um nome para ela de decoreba, né? E decoreba é um apelido bem ruim, pejorativo, né? Porque até o decor, né? De cor, é aprender de coração. Então, a carga pejorativa ela nem existe, né? Mas o decoreba é muito pejorativo, ou seja, eu dou à memorização uma carga negativa. É uma mentira, uma falácia. Nós precisamos memorizar. Nós precisamos melhorar a nossa memorização. E esse processo educacional pragmático, ele nos impediu disso, ou seja, não nos estimula. Então, mais uma vez, no colégio do seu filho, a memorização é estimulada? Você, na sua vida intelectual, você estimula a memorização? Você pratica a memorização? Você faz exercício de memorização? Ou você busca reter aquilo que você aprende? Vejam só, desdobramentos
disso, né? Nós estudamos, aí quando alguém te pergunta, e aí, o que você sabe? Você não lembra. Nós não retemos as coisas. Por quê? Porque não memorizamos. E não memorizamos porque passamos uma boa parte da nossa vida sem praticar a memorização. Então é hora de começar ou de recomeçar esse processo de memorização, né? Durante algum tempo eu orientei aqui em Brasília no estudo para concurso público, e uma das grandes dificuldades era: eu não sei memorizar, eu tenho dificuldade de memorizar, e imagino que muitos aqui podem ter essa dificuldade até hoje. É comum, mas não podemos tratar como algo natural, pessoal. Então, se você tem alguma dificuldade com memorização, olha, comece desde já, certo? Se você precisa de ajuda, conte comigo, ou conte com alguém que você conheça que pode te ajudar nisso. Mas não fique parado. Tá? O processo de memorização ele é muito importante na educação, no aprendizado, na sua vida intelectual, certo? E por fim, para passarmos dessa fase aqui negativa, né, de concepções negativas, não católicas, só ressalto então que todas essas concepções que eu citei até agora são materialistas, pessoal, né? São materialistas que se coadunam muito bem com uma teologia da libertação. Então, vejam que muitos colégios podem ter até uma visão da teologia da libertação como o seu viés condutor, justamente porque a teologia da libertação acaba, por ser materialista, acaba se adequando a esses processos educacionais, a essas concepções educacionais. Então vejam só, por serem materialistas, são não católicos, tá? Se o início é a matéria e se o fim é a matéria, pessoal, não é católico. Vejam, nós como católicos temos o princípio e o fim fora da matéria. Transcende a matéria. Deus transcende a matéria. Deus está fora do tempo. Está no tempo, mas está fora do tempo. Né? É um mistério para nós, né? Então, vejam, essas concepções e muitas outras, tá? Aqui pelo tempo não dá para enumerar todas elas. Mas percebam, por serem materialistas, são não católicas. E se são não católicas, nós não podemos deixar essa educação prevalecer, seja na nossa autoeducação, seja na educação dos nossos filhos e seja eu como professor na educação dos meus estudantes. Então, se você não sabe se o seu colégio, tanto como pai como professor, adota essas concepções, procure saber. Procure saber, certo? Corra atrás disso. Depois eu volto aqui nas questões. O pessoal pode ir comentando, depois eu volto e tento passar. Viu, pessoal? Agora, tratando sobre o que é educação, né? E o que é educação, e quando eu digo que é educação, católica, né? Quero ressaltar aqui alguns pontos de uma educação católica. Então, bom, começando pelo termo educação, nós vamos ter aí origens latinas de educação que tem mais de uma ideia, né? Então vejam, na questão de educar, né? Educare, é a ideia de cultivar, de criar, de desenvolver, né? Mas desenvolver o quê? Criar o quê? Então, criar a pessoa, desenvolver a pessoa. Ela quer desenvolver uma pessoa. Ela quer alimentar uma pessoa. Ela quer nutrir uma pessoa. Ela quer formar uma pessoa. Ela quer cultivar uma pessoa. De qualquer forma? Não.
existe uma forma apenas para esse cultivo, para essa criação, para esse desenvolvimento, que é o quê? A natureza humana. A natureza humana e a finalidade humana. As causas humanas. Ou seja, o que o homem é, de onde o homem veio, para onde o homem vai. Certo? Então, educar, nesse sentido. Mas aí temos outra palavra que também deu origem à educação, latino, né? É o educere, que é extrair, ou seja, é colocar para fora, é puxar para fora, é colocar para fora, puxar de dentro para fora, ou seja, é sair de si mesmo para o encontro das suas causas extrínsecas. Ou seja, é fazer com que o homem busque a sua origem e a sua finalidade. Ou seja, para a educação, ela tem um propósito de fazer com que o homem se encontre com o seu princípio e o seu fim. Todo mundo está procurando por isso, pessoal. Seja católico ou não. Todo mundo está procurando a sua origem e seu fim. Então, e só existe uma origem e um fim para o ser humano. Não existem vários fins contraditórios entre si, ou vários princípios, cada um escolhe o seu. Não, isso não é católico, né? Isso não é católico. Existe um princípio e um fim, né, para o homem. E nós já sabemos a resposta, né? É Deus, Jesus Cristo. Então, uma educação católica, ela parte dessa premissa, ou seja, eu vou formar o homem para que o homem saia de si mesmo e se encontre com seu princípio e seu fim. Eu vou formar o homem para que ele seja homem de fato, para que ele seja uma pessoa humana, um filho de Deus. Essa é a educação católica. Isso é a educação católica, né? Então eu trago para vocês aqui uma definição dada na Divina Elius Magistri, que é a encíclica do Papa Pio XI. Muitos aqui provavelmente conhecem, eventualmente já até me ouviram falar sobre isso, mas eu vou ler para vocês a parte em que ele define, né, em que o Papa define a educação. Aí vejam como isso que eu falei é colocado pelas palavras do Papa, né? Abre aspas. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem como ele deve ser e portar-se, nesta vida terrena em ordem a alcançar o fim sublime para o qual foi criado. Essa é a definição de educação. Vejam, a educação consiste essencialmente. Então, essencialmente já dá a noção de que é isso e não outra coisa. É isso, e todas as outras coisas devem orbitar esse conceito, essa definição, né? Eu posso ter atividades, metodologias, livros, cursos, métodos, etc, 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 abordagens, tecnologia, posso ter tudo isso, pessoal. Mas isso deve orbitar o conceito real de educação, que é o quê? Como o Papa diz, a formação do homem como ele deve ser e portar-se. Ou seja, deve ser no aspecto ontológico, ou seja, o que é o homem. E aqui nós sabemos o que é o homem. Pelo menos sabemos que ele é a imagem e semelhança de Deus, que ele é reflexo de Deus, que ele nasceu para Deus, que ele é corpo, que ele é alma. E se ele é corpo, ele é alma, o corpo deve ser formado, a alma deve ser formada. Se a alma deve ser formada, as suas potências intelectuais e morais devem ser formadas. E mais, o seu espírito, aquilo que é próprio do homem, o seu intelecto e a sua vontade devem ser formados. Ou seja, o que quer dizer? O homem deve ter uma formação física, o homem deve ter uma formação intelectual, o homem deve ter uma formação moral, o homem deve ter uma formação religiosa, espiritual. É o que chamamos de formação integral do homem.
Então, isso é a educação católica, é formar o homem como um todo. Veja o que aquelas outras concepções, naturalista, socialista, pragmática, elas olham um aspecto do homem, e porque olham apenas um aspecto do homem, negligenciam o todo do homem. Então, por isso nós vemos, não só por isso, mas também por isso, nós vemos tanta fragmentação na sociedade, nas pessoas, as pessoas buscando sentido em várias outras coisas, pessoal. Por quê? Porque ela não está toda preenchida por razões, não está toda preenchida pelo sentido das suas vidas, e isso a educação, lá desde o início, desde a infância, deve alimentar nas pessoas. E se você não passou por uma educação assim, ainda dá tempo. Enquanto há vida, há um processo educacional em andamento. Você está ainda sendo educado e educando. Então não perca mais tempo, né? Então, voltando no conceito do Papa, a educação consiste essencialmente na formação do homem como ele deve ser, e aí eu acabei de falar, e portar-se no sentido de comportamento, no sentido moral, né, na sua formação moral, lembrando, formação física do seu corpo, formação intelectual, moral, religiosa, espiritual, certo? Nesta vida, ou seja, a igreja não negligencia esta vida, ou seja, eu estou falando aqui de uma educação católica, mas eu não estou falando aqui numa vida contemplativa em que o homem ou que os estudantes eles esquecem que eles estão nesta vida terrena e que agora eles são como anjos. Não é isso. Na verdade, é com os pés postos no chão, com os pés fincados, fixos no chão, mas com os olhos voltados para o céu. O homem ele é capaz de olhar para o céu e ele é capaz de tocar a terra. Então, as duas realidades ao mesmo tempo. Então, a educação olha para esta vida, mas olha também e, sobretudo, para a vida eterna. Então, é uma formação do homem para esta vida, e aí entra o aspecto social, claro, com certeza, o homem é um ser social, então entra o aspecto social, o aspecto político, o aspecto econômico, o aspecto cultural, etc. Mas tudo isso com Cristo no centro, com a religião no centro. E isso tudo em ordem, ou seja, para alcançarmos a nossa finalidade última. Então você trabalha para quê? Para sustentar a sua família, para ajudar o próximo, mas sobretudo para alcançar a vida eterna. Então você educa seu filho para que ele saiba calcular, para que ele saiba ler, para que ele saiba escrever, para que ele um dia seja um bom profissional, para que ele seja um bom acadêmico, mas isso tudo para a maior glória de Deus, isso tudo para a santificação dele, do seu filho, e para a salvação tanto da sua alma como da alma dele. Nós não podemos perder isso de vista. O que é uma educação católica? Uma educação católica é aquela que não perde de vista a finalidade sobrenatural do homem, sem perder de vista também as finalidades imediatas do homem nesta vida. Percebe? Então, todas essas outras concepções são mancas, porque elas não têm tudo aquilo que o homem precisa para ser bem formado. Nós vivemos num contexto em que os vários sistemas educacionais são fragmentados, mancos, e não olham o homem como um todo. Certo? E um outro conceito que eu gostaria de trazer, que está lá no Catecismo da Educação, eu tenho essa versão aqui, né? Tem várias outras edições, tá? De outras editoras, mas mostrei aqui para ler para vocês a definição, para trabalhar rapidamente alguns aspectos, né? Para ressaltar alguns aspectos da educação católica. Vou ler aqui para vocês.
Educação é inclinar-se sobre uma alma imortal. É adivinhar, ou seja, é descobrir cada instinto para dar-lhe nobreza, espiar cada arrojo, imprimindo-lhe fortaleza. Rapidamente, passando por alguns pontos daqui, né? Veja, inclinar-se sobre uma alma imortal. Uma alma imortal. Primeiro, esse gesto de inclinar-se é um gesto que Deus faz conosco. Deus fez primeiro essa inclinação. Deus se inclina para o homem. Deus ama tanto o homem que ele se inclina para o homem. E a encarnação do Verbo é a maior das inclinações. Ou seja, é Deus que vem ao encontro do homem, vem abraçar o homem, para resgatar o homem. E a educação católica faz esse movimento, ou seja, eu vou ao encontro daquela alma para conduzi-la ao seu estado original, para conduzi-la à sua finalidade última e mais sublime. Então você que é professor, você que é pai, educador, você que se reconhece educador, nós precisamos olhar para as almas e vê-las necessitadas desse reencontro com a sua origem e desse encontro definitivo na eternidade com Deus. Então, inclinar-se, eu como educador, eu como pai, eu me inclino para a minha filha para dar-me todo a minha filha. Assim como Deus faz conosco. Ele se dá todo. E assim, eu quero me dar todo a minha filha. Então, eu me inclino para a minha filha. Certo? E mais, inclinar-se sobre uma alma imortal. Ou seja, eu reconheço, primeiro, que ali existe uma alma, depois que ela é imortal. Ou seja, transcende esse mundo. Com essa definição, eu já lanço fora todas as concepções materialistas. Uma alma imortal. Eu me inclino sobre a minha filha, que é uma alma imortal. Ali existe uma alma imortal, que necessita de sentidos perenes, que necessita de sentidos eternos, que vai passar a vida inteira buscando um sentido na vida. E se eu não ajudá-la a encontrar, ela vai depositar em N outros aspectos, ou em algumas pessoas, ou em projetos. Entendido, pessoal? Nós pais temos uma responsabilidade enorme, porque nós estamos com os nossos filhos desde o nascimento, e esse início ele é muito importante para, desde já, estabelecermos esse percurso. Ou seja, um percurso que passa pela vida aqui, pelos dramas desta vida, mas que tem o seu ápice, o seu ponto mais sublime na eternidade. Então veja, adivinhar cada instinto, ou seja, descobrir cada instinto para dar-lhe nobreza, ou seja, eu preciso conhecer os meus filhos, eu preciso conhecer os meus estudantes para olhar as suas aptidões, olhar as suas capacidades e dar nobreza, ou seja, conduzi-los à magnanimidade, não deixar que eles permaneçam na mediocridade. Hoje nós temos tanta mediocridade sendo cultivada por aí, né? Se a prova vale 10, tirar 6 está ótimo. Isso nós podemos pensar, não, mas o que vale é passar. Tá, mas isso por trás existe todo um aspecto moral e um aspecto intelectual e virtuoso. Porque se a pessoa não se dedica ou se dedica menos a uma coisa, como que ela vai se dedicar? E as mais simples coisas, como que ela vai se dedicar à cruz? Que vai exigir muito dela, né? De cada um de nós. A cruz exige muito de nós. A cruz não é algo fácil, trivial, né? No sentido de fácil. Então vejam, nós precisamos descobrir as potências, as inclinações dos nossos filhos para elevar essas potências ao seu maior estágio possível. Acostumarmos nossos filhos com a magnanimidade. Uma educação católica é uma educação que educa para a mais alta possibilidade humana, que é o céu. Se nós podemos o céu, pessoal, as outras coisas nós podemos ser excelentes. Nós podemos ser os mais virtuosos possível.
certo? Então, não deixemos os nossos filhos na mediocridade e mais, não deixemos nós mesmos na mediocridade. Entendido? Não deixemos nós mesmos na mediocridade. Certo? A live vai encerrar. Faltam 13 segundos aqui para encerrar, pessoal. Eu vou abrir a caixinha lá de perguntas.